A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar hoje convivência de nossos irmãos casados na CCB. Vamos falar desses irmãos, por causa... estamos recebendo muitos relatos, irmãos, e eu achei por bem abordar esta parte, irmãos, convivência de nossos irmãos casados. Uns, irmãos, são uma bênção, outros, nem tudo que reluz é ouro, né? Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja, no seu lar, é outra, irmãos. Irmãos, vamos falar aqui nas décadas passadas. Vamos pegar até agora a década de 60, né? Apesar que eu nasci ali na década de 70. Mas desde aquela época em que eu como ser humano, como gente, a gente raciocina. Naquela época eu criança, me perguntar esse tipo de coisa, eu não entendia, logicamente. Mas hoje nós somos adultos e sabemos o que acontece realmente na vida dos casais, na vida da nossa querida Irmandade, irmãos. E vamos falar aqui hoje também pecado de morte e pecado para a morte. O porquê mudou este conceito de umas décadas para outra, da década passada para agora, a década atual. O porquê este conceito? Antigamente, né, vamos lá, na década de 60, em que onde a televisão era proibido, né? Não era proibido de falar arranca da casa, mas era assim, a pessoa, para ter um bom testemunho dentro da congregação, para ter um bom testemunho, ela não teria que ter um aparelho de televisão dentro de casa, porque o aparelho dentro de casa prendia muito tanto o homem quanto a mulher na hora de ir para o culto. E ali, naquele aparelho, os irmãos entendiam em que a pessoa não se consagrava, não se dedicava a Deus, né? E ainda tem mais isso, não se dedicava ao marido e dava muitas brigas, muitas separações por este motivo. Caso do marido chegar em casa, a esposa está ali assistindo as novelas e antigamente, não sei hoje, que vai fazer um tempo que eu não assisto esse aparelho de televisão, né? Antigamente eram 3 novelas, das 6, a das 8, a das 9, ou a das 7, era mais ou menos assim. E embalava, pegava das 6, pegava das 7 e a das 8 que ia lá para as 9 horas, quase 10 horas. E praticamente aquele horário era o horário que o esposo estava vindo do serviço, chegava em casa, não tinha a comida pronta. Isso era pessoas, irmãs, né, que não se dava em conta das obrigações dentro da casa. E naquela época isso daí, irmãos, era constantemente levado casos para o ministério, né? E o ministério é assim, eu já cheguei naquela época a congregar quando eu era rapaz, em que o irmão falava, aquele que quer ser levantado para o ministério, se tiver um aparelho de televisão dentro de casa, não é levado o nome para ser apresentado. Os irmãos entendiam, na realidade, que a pessoa não tinha um bom testemunho, né, irmão? Os anos foram passando. Só que, antigamente, nesta época, esses casais, né, que casavam, a mulher, a esposa, ela era, vamos dizer, para o marido, submissa, né? Naquela época era submissa ao marido. Tudo que o marido falava dentro da casa era ordem. E a mulher naquela época tinha um certo, vamos dizer, medo quando o marido batia, agredia.
e respeito quando o marido era bom demais e o marido dava o respeito e a esposa dava também o respeito, tratando o marido como o verdadeiro chefe de casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só que o tempo mudou. O tempo mudou daquela época. Muitos, como falam por aí, né, irmãos? Ah, porque morreram, se suicidaram, tiraram a própria vida, né? Hoje, na era da digital, né? Tecnologia, hoje muitos falam, né? A igreja matou muitos, a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Por quê? Porque desde aquela época onde se falava do pecado de morte, muitos em que seguia na risca ali, quando dava um deslize desta parte, o que acontecia? Já logo achava em que o inferno já estava ao lado para ele e direto para o inferno. Ele não tinha uma segunda, vamos dizer, uma segunda opção. Mas isto era na cabeça da pessoa, né? Era na cabeça da pessoa. Porque se a pessoa pensasse um pouco naquela época, ela podia pensar, raciocinar assim: eu estou indo servir a Deus na congregação ou em qualquer igreja, né? Eu estou indo servir a Deus, eu errei, eu tive um erro, pequei, então a quem eu devo me preocupar em salvação de vida eterna? Logicamente, a Deus. Ela estava mais fácil se reconciliar, né, se arrepender com Deus do que ela dar essa volta toda. Tentar ter liberdade na igreja para que o ancião, o cooperador da época, afirmasse que ela tinha liberdade, concedesse a liberdade, que concedido uma vez essa liberdade a essa pessoa já se achava que já estava com a salvação garantida, sendo que o último martelo quem bate, logicamente, é o todo misericordioso Deus. Estão entendendo? Porque se a pessoa usar da misericórdia de Deus, se arrepender, é ela e Deus. Quando acontecem esses fatos, irmãos, em que há adultério, há pecado, ou qualquer coisa em que acontece com o casal, né? Aí, uma outra irmã abordou a parte, que é uma parte muito importante, irmãos. Eu não vou falar nomes de irmãs aqui que não convém, né? Foi até bom eu conversar com essas irmãs, foi bem construtivo a nossa conversa, tanto em que eu fiquei várias horas conversando com uma irmã. Depois, por coincidência, eu fiz uma pergunta para uma outra irmã que de repente comentou o mesmo assunto que a outra irmã tinha comentado comigo. Ó, vê que coisa? O mesmo assunto que essa irmã estava comentando. Que é aquele assunto, irmãos, veja bem, do esposo. Aí não vamos lá na década de 60 não, vamos de 90, 2000 para cá. Que até hoje acontece, não é só naquela época não. Que o esposo agredia a irmã, mas agredia como? Verbalmente, desprezo, às vezes criticava a própria esposa, não valorizava a própria esposa, humilhava, né? Falava certas coisas para a esposa que deixava ela triste, abatida, ela perdendo até a vontade de viver. Imagine, uma pessoa casa com o amor da vida dela, né? Casa com o amor da vida dela e de repente de uma hora para outra, o amor da vida dela dentro da igreja. Não pensa vocês não, irmão, que isso está acontecendo de servo de Deus que casa com alguém que não é da igreja e depois sofre. Existe esse caso. É dentro do nosso meio mesmo. Que dentro da igreja fica... Deixa eu pegar meu caderno que eu falei tipo uma Bíblia. Fica com a Bíblia debaixo do braço, dando glórias a Deus, mostrando para um irmão e para outro que ele é bem temente. De repente, quando ele chega na casa dele, a primeira coisa que ele faz, se não é agredir fisicamente, é agredir a esposa verbalmente, humilhar, comparar a esposa a certo tipo de coisas, né, irmãos? E a pior humilhação
é falar que fulana, ciclana, esposa de Bertano, ciclano, é mais bonita que ela. A pior humilhação é esta, que na semana passada teve uma irmã que falou esse tipo de coisa, em que, na semana passada teve uma irmã, que é conversando com a serva de Deus, ela falou, irmão, eu vou falar uma coisa pro irmão, a gente não deve contar a nossa vida assim para qualquer um, mas pro irmão, que eu vejo que o irmão aborda as coisas no canal, e que vai de encontro à nossa querida irmandade, eu vou contar pro irmão. Irmãos, eu estou contando, mas não estou revelando nomes, para preservar. Mas a irmã é um pouquinho fortinha, né? Um pouquinho fortinha. E a irmã diz que quando ela pegava ônibus com o esposo dela, olha só, isso ela falava assim, que quando ela entrava dentro do ônibus, o esposo dela não ficava ao lado dela. Ela ficava no canto, se ele esperava ela entrar primeiro no ônibus. Passava a roleta e ela ia lá para frente, eu ficava no banco. E ele passava a roleta só no final. Para quê? Para ninguém ver que aquela gordinha, que aquela fortinha era a esposa dele. Por quê? Ele queria se achar uma pessoa, vamos dizer, descompromissada, né? E aquilo era uma humilhação. A serva de Deus falou, meu Deus, eu não sou feia. Eu só estou um pouquinho forte. Mas para que fazer isso? Casei, amo meu esposo, para que fazer isso comigo? Existem pessoas, irmãos, e é servo de Deus, não é, veja só, não é pessoas de outra denominação, do mundo, não. É servo de Deus que faz isso. Que ele acha que engana, né? O cooperador engana o ancião, engana esse, mas a Deus ele não engana. E a serva de Deus falou, meu Deus do céu, o que eu faço, irmão? O que eu faço? Tanta humilhação. Irmãos, essas partes acontecem. É o que acontece quando há uma, vamos dizer, agressão física. Que aí o homem fica assim, ele faz esse tipo de coisa com a serva de Deus, humilha. Aí essas pessoas que fazem isso, o que ele quer, na realidade? Que ela toma bronca dele, que ela peça separação e que ele fique livre automaticamente, se dando uma de vítima perante o ministério, em que a esposa saiu de casa, né? Que a esposa saiu de casa e traiu ele. Aí o que acontece? O ministério não está dentro das quatro paredes. Acaba até, coitada da irmã, tirando a liberdade da irmã e deixando ele todo folgadão, sendo quem provocou esta reação foi ele. Mas na realidade ele está fazendo errado. E está pensando errado, melhor dizendo, porque tem um que todo vê. É onde nós entramos nessa parte em que o pecado não é de morte. O pecado é para a morte, porque a lei desses problemas em que há, ainda vai ter muitas justificativas, vai ter muitos que vão ter que dar conta desses atos perante Deus. Por isso que os irmãos aí, esse longo do tempo aí, mudaram esse conceito. Pecado é para a morte, porque às vezes acontece esse tipo de coisa, né? E aí vamos agora para o lado, né? Antigamente as irmãs eram mais tementes, né? As irmãs eram tementes, e qualquer coisa já ela se espantava, já era mau testemunho, né? Já ficava com medo de dar um mau testemunho. E muitas, antigamente, irmãos, isso eu me lembro, elas não se tratavam. Como não se tratavam, Paulo? Elas não se arrumavam, né? Não faziam as higienes que deveriam ser feitas, né? Irmãos, eu vou falar uma coisa. Tem aquela irmã em que ela se arruma, né? Ela se arruma, por mais vaidade que ela tenha, né? Mas ela se arruma para ficar bonita para quem? Para o esposo dela. Mas tem aquelas, irmãos, em que
Ah, não, eu sou serva de Deus, eu tenho que andar assim, desta forma. Minha roupa tem que ser assim, não devo mudar, porque eu sou serva de Deus. Mas tem muitas, irmãos, que não enxerga que tudo bem, existe a serva de Deus é bonita, o crente é bonito, mas desde que se veste também, irmãos. Não demasiadamente, mas também, irmão, não, né, ridiculamente. Porque, irmãos, teve uma irmã em que, eu vou usar saia até o pé. Tá bom, para não mostrar nem o calcanhar. O que aconteceu? Ela colocou aquelas calças, aquelas saias mole, pano mole, e ainda da saia ser até o calcanhar. Ela falou isso com a minha mãe, só que começou. Deixa eu tirar aqui. Que entrou um outro problema. Além da saia ser até o calcanhar, era aquela saia de pano mole que tinha um babado embaixo. O que acontece? Ela de sapatilha e com aquela saia arrastando no chão. Ela pisou no babado da saia. Além de acontecer o que vocês já imaginam, ela ainda caiu, tropeçando na própria saia. Sendo que ela podia, já que ela quer uma saia um pouco maior, então vai até metade da canela, já que ela quer. Que o certo mesmo é um pouco para baixo do joelho, né? Passou ali, vamos supor, os 4 dedos para baixo do joelho, né? E isso não é que nós estamos falando que tem que ser. É o que a gente sempre vê. Uma serva de Deus bem vestida, né? Bem vestida, que o esposo tem sua esposa bonita em casa, se veste bem, né? Tem até umas, irmãos, que coloca um adereço, né? Que é uma vaidade, né? Não conseguiu ainda tirar aquilo. Mas, irmão, se reproduz, fica ali bonita para o seu servo, para o servo de Deus, para que não venha mais tarde, né, algumas desculpas, né, em que eu vejo bonita lá fora e dentro de casa eu não tenho mulher bonita, eu não tenho conforme eu quero que se vista. E tem muitos também, vamos e venhamos, tem muitos também que acham que mulher, irmãos, ela é um objeto em que ele coloca o arroz, o feijão, só. Eu conheci um irmão em que a esposa pedia dinheiro para ele, veja bem, pedia dinheiro para ele para comprar sapato, para comprar roupa, que ela estava sem roupa, e ele negava. Falava, para que tu vai querer dinheiro para comprar roupa se você não sai de casa? É só de casa para a igreja. Ela falou, não, mas eu preciso ir para a igreja bem vestida. Não vou também com esses retalho que eu tenho aqui. Você tem dinheiro e o irmão não dava dinheiro para a serva de Deus, não comprava um presente e, ao contrário, ainda agredia verbalmente a serva de Deus. Irmãos, aonde nós vamos querer chegar com isso tudo que está falando, com esse relato? Irmãos, uma coisa é certa. Tudo isso que acontece na atualidade agora, várias reclamações, várias pessoas falando a mesma coisa, é tudo fruto, irmãos. Tudo fruto, porque a igreja não pode determinar e não pode controlar cada casal dentro da sua casa, né? Pode amanhã, mais tarde, mudar algo, como já mudou desses tempos, porque naquela época atrás, os irmãos ainda não tinham essa luz de pecado de morte, pecado para a morte. Agora, pecado para a morte. Aqueles que erraram, né? Nós já dissemos aqui, a única ponte para a salvação é o arrependimento da pessoa com Deus. Né? O arrependimento da pessoa com Deus. Este sim é o único passaporte para a salvação. Nós estamos falando de igreja e salvação de alma, né? Não estamos falando de status, né? De estar ali com liberdade. Ah, não, se você se arrepender, vão te dar liberdade.
você vai voltar a pedir hino, a fazer, não. Aí é um outro caso. Aí quando realmente você vê que Deus te perdoou, né? E o ministério ali vê que isso daí também, irmãos, a melhor liberdade sua, sabe qual que é? É você saber e que se um dia você partir da face dessa terra, você vai ter com Deus. A melhor liberdade é essa, irmão, a melhor liberdade. E poucos usam, irmãos, desta parte. Poucos já se preocupam em liberdade de igreja porque errou, né? E fica naquela depressão daqui, depressão dali, entendeu? Aí, de vez, aproveitar o tempo para se arrepender, para buscar a Deus, para ver se Deus te perdoa, alegrando o seu coração, te visitando, né? Fazendo por onde ali, ó. Porque a melhor humilhação, irmãos, perante Deus é você ir na casa dele, mesmo sabendo que tem ali. Porque assim, irmãos, não vamos mentir aqui. A pessoa quando erra, que tem alguma coisa que chega na igreja, primeiramente, antes daquela placa, em nome do Senhor Jesus, tem um monte de pessoas que julgam. Mal sabendo elas, em que um dia elas podem ser julgadas também. E uma, elas vão ser julgadas no último dia por quem? Por Deus. Porque todos nós vamos dar conta dos nossos erros, dos nossos acertos, naquele grande dia. Não adianta ficar essa guerra de um jogar para cima do outro, falar que esse errou, que esse já está no inferno. Isso é coisas de décadas passadas. Na década passada, eu mesmo já ouvia mesmo irmãos antigos da congregação chegar para um outro de outra denominação e falar: só a congregação que a gente vai para o céu. Só a congregação salva. Usava a placa, o símbolo, né, irmãos? Usava o símbolo. Teve uma irmã, uma dessas irmãs que estava conversando comigo, ela falou que teve uma revelação de 3 igrejas, né? Que ela entendeu que Deus viria buscar uma igreja só, o qual esta igreja não tinha placa. E na realidade não tem placa essa igreja. Nós já fizemos vídeo aqui, nós usamos a placa Congregação Cristã no Brasil, que é uma referência para que todos em que for batizado na Congregação Cristã no Brasil e ali louvar a Deus em conjunto, né? Buscar a Deus todos juntos, né, irmãos? Isso é um CNPJ, é uma instituição. Mas a verdadeira igreja, essa serva de Deus, teve essa revelação e me contou toda feliz. A verdadeira igreja é esta, irmãos, em que quando Deus fala na Bíblia, tem muitas almas para salvar. E tem vários escolhidos que Deus vai escolher. E tem muitos que estão em outro aprisco. Isso quer dizer, em outro aprisco. Por vezes que estão em outro aprisco. Porque não é só um aprisco que ele vai salvar, são vários apriscos. Quais são esses apriscos? São todas as denominações que tem as pessoas ali dentro. Porque do mesmo jeito que a pessoa erra, adultera, peca dentro da congregação, a pessoa erra e adultera dentro de uma assembleia, dentro de uma Deus e Amor, dentro de uma batista, de uma quadrangular, Igreja da Graça, e aí vai indo, né? Tem aquelas que erram. Mas os escolhidos do Senhor é aqueles que ele vai pegar de cada local, ele vai pegar aqueles que realmente servem ele, irmãos, em espírito e em verdade, irmãos. São estes. Estão entendendo? Então, naquela época, década de 60, a mulher era submissa ao marido. A mulher, quando o marido batia na mulher, a mulher sofria. Naquela época, o ministério não se metia mesmo, porque o que eles faziam? Eles faziam de tudo para não separar o casal, e se juntar o casal. Porque, para a igreja, você falar, larga fulano de tal, aí a igreja iria se comprometer em quê? Naquela época. Ou poderia a pessoa que foi largada ir na igreja fazer alguma coisa, ou a pessoa
que estava ali junto com aquele marido poderia estar mentindo, vice-versa. Vice-versa. Porque tem marido, irmãos, que, olha só, tem marido que fica como de santo e chega para a esposa e fala para a irmandade que a esposa é a que erra, é a errante, é que trai ele, faz isso. Quando vai ver, irmãos, é totalmente ao contrário. Tinha uma irmã e que o esposo dela, uma coisa errada, nós já vamos acabar o vídeo, falava para todos: a minha esposa, ela se encontra com alguém na esquina, a minha esposa, ela me trai, só Deus. E muitos ali, coitado do irmão, está sofrendo, não vamos orar pelo irmão, não vamos orar pelo irmão, Deus vai te dar a vitória. E não sabia do que estava acontecendo. E a serva de Deus, irmão, inocente na casa dela, costurando para cuidar dos filhos que precisava de um pão, de um arroz, de um feijão. E o marido, além de estar desempregado, ainda falava mal da própria esposa e que deitava na cama com ele. Veja bem, um belo dia, esse esposo foi congregar em uma igreja distante, chegou lá, conheceu um irmão fervoroso e o irmão veio trazer ele de carro em casa. Chegando lá, ele veio falando mal da esposa dele dentro do carro e o irmão, na mentalidade do irmão, falou: meu Deus, chega lá, eu vou dispensar este irmão, não quero nem entrar, que eu vou ver um quadro. Coitado do irmão. Só que o irmão foi tão ingênuo, o que estava falando mal, que convidou o irmão para conhecer a casa dele. E o irmão, sem jeito: não, eu vou conhecer a sua casa, já vou embora. Quando chegou lá, a primeira coisa que o irmão avistou, veja bem, a serva de Deus, porque ele vinha falando no caminho que a serva de Deus não fazia comida, não fazia janta, não lavava a roupa dele, mas parece que aquele dia, irmãos, caiu por terra a artimanha do adversário. O servo de Deus entrou dentro da casa do irmão, viu a primeira coisa que ele olhou foi para as panelas tudo ali cheia, com pão de prato em cima, um cheiro de comida, tempero da serva de Deus. Vem, irmão, vem conhecer a minha esposa. Lá dentro ele falou esposa, lá no carro ele falou outro tipo de nome. Quando o irmão chega lá, tá a serva de Deus no tanque, a máquina cheia de roupa, a serva de Deus, com aquele olhar para o servo de Deus, paz de Deus, irmão. Quando o irmão bateu o olho na serva de Deus, falou assim, olhou para ele e falou assim: rapaz, toma vergonha na sua cara. Estou olhando a serva de Deus aqui, senti comunhão. Deus me visitou. Você falando isso de uma serva de Deus. Chamou a atenção do irmão dentro da casa do irmão. Falou para ele: deu para ver que é uma santa do Senhor, sua esposa. Não faça isso. O que era, irmão, que esse irmão queria? Queria denegrir a própria esposa, porque já não queria mais conviver e queria sair de bonito, né? Ficar de bonito, casar depois. Vai ver que tinha até um casamento lindo, né? Que os irmãos acharam, coitado, foi traído, divorciou, e a serva de Deus lá chorando. Tem muitos que choram hoje, irmãos. Muitos que sofreram naquela época. Só que nós, aí, eu mesmo fiz um vídeo, né? Anterior, que uma nova igreja, Deus está abrindo o entendimento dos servos de Deus. E praticamente 2022 vai ser um ano de muita bênção. E Deus vai abençoar muito essa nova igreja, irmãos. Essa nova igreja, congregação. Nova igreja em que, irmão Paulo, irmão, fala? O seu canal é sem reforma, vai reformar? Não, não vai reformar nada não, irmãos. O termo sem reforma foi para outros significados no passado. Não vai reformar nada. Cada Senhor permanece a mesma, a doutrina é a mesma. Mas os entendimentos, esse tipo de pendência, esse tipo de coisa, Deus vai abrir o entendimento dos irmãos para enxergar o certo e o errado. E também rever esta parte, irmão. Tem muitos irmãos aí, irmãos, que separa do marido e é obrigado a ficar ali ou
volta para o esposo e apanha, né? Sofre, ou se separar do esposo definitivamente e arrumar um outro, é tirado-lhe a liberdade. O qual que isto sempre acontece. O que acontece? O inimigo vendo essa parte, o que acontece? Aí põe mesmo coisas no ouvido, ó, se mata, faz isso, faz aquilo, que você já não serve mais a Deus, que Deus já não te quer mais, a igreja te abandonou. O que acontece é essa coisa, irmão, que ocorre e sempre ocorreu em oculto, irmãos. Em oculto. Pode ver, irmãos, que foi lançado uma circular, um comunicado a esta parte sobre maridos e mulheres, deveres de cada um. O marido tem que respeitar e amar e dar para a mulher, sua esposa, irmão, proteção. Aquele que não der proteção, que humilha, que faz as coisas, irmão, não deve ser chamado servo de Deus. Não deve ser chamada nem de irmão. Eu mesmo, particularmente, nesses tempos que eu tenho de graça, eu já conheci vários. Pois é muito fácil ele sair e falar que a culpa é da obra de Deus, né? E que essa obra em que nós defendemos, o canal defende a obra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, a obra de Deus. Não confunda homens, templos, paredes, né? O homem, eu já falei, é o ser errante, erra constantemente. Se nós estivermos indo na igreja ali, servir a Deus, para agradar homem, para ir atrás de homem, irmãos. Por isso que muitos sofreram. Nossa querida Irmandade sofreram no passado com esses problemas. Mas muitos venceram, sabe por quê? Porque elas amavam e amam até hoje, que estão vivas, a obra de Deus. E ela sabia que naquela época, se ela saísse, separasse, ou por agressão com o marido, por qualquer coisa que acontecesse, ela sabia que a lei que naquela... Hoje em dia está fácil, irmão. Hoje em dia a mulher trabalha, a mulher dentro de casa tem um serviço junto com o esposo, né? Hoje em dia, a mulher que vai separar do marido dela fala: vou separar, eu me banco, eu tenho meu serviço, eu alugo uma casa com meus filhos e vou. Mas naquela época, irmão, é só o homem que trabalhava. A mulher ficava presa 2 vezes. Uma para não perder a liberdade e a outra para não ficar na rua. E ainda por 3 vezes que tinha os filhos. Se eu separar do marido, eu vou ter que sair com os filhos, vou para onde que se tudo de filho? Mas teve muitas que venceram, irmãos. Que hoje, quando lembra dos maridos que espancavam, fala assim: ó, tô sem o marido, tô viúva, não quis casar de novo, mas ele também não foi boa bisca. Não prestou porque judiou de mim, dava uma de servo de Deus e na realidade não, era pior do que o povo aí do mundo que bate nas mulheres, irmãos. Então, irmãos, essa parte que nós abordamos aqui, 33 minutos, santo Deus, é tão complexa, irmãos. Irmão, dá vontade de estender mais esse vídeo, irmãos. Irmãos, creio que nessa década em que estamos, nesse século 21, irmãos, tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa, irmãos. Os ensinamentos estão aí. Creio que a igreja deveria ser mais rígida para esse tipo de comportamento. Rígida como? Ver realmente o que o agressor fala, se é verdade ou não. Irmãos. Porque, irmãos, aqueles em que aconteceram de entrar em depressão, tirar a própria vida, não estão perdidos, não. Porque naquele dia vai ter o juízo final. E esse juízo final, quem vai bater o martelo vai ser Deus. E a Deus pertence, né, irmãos? Então, irmãos, comente este vídeo, comente o que vocês acham dessa parte. Vamos orar a Deus por essas irmãs que passam esse tipo de coisa. E, irmãos, e também tem irmãos também que sofrem com as esposas, irmãos.
Tem irmãos também que sofrem. Não é só as mulheres, não. Vamos orar, irmão. Entregar na mão de Deus para que Deus interceda pelos nossos irmãos e pelo ministério da obra de Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Fica com Deus, irmãos.